Boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite. Então, em nome da Agência Nacional de Águas, a gente vai falar, então, algumas dessas questões. Eu tinha até preparado outra apresentação, mas ontem, né, eu fiquei aqui o dia inteiro e vi os pontos de pesquisa das redes, então eu tentei focar em dois aspectos, né, que são relacionados aos desastres hidrológicos, né, que é a ação da ANA, que seria a questão das inundações, né, cheias, e a questão da seca. E aí eu tentei exemplificar, né, com o que a gente vem fazendo e também fazer uma provocação em alguns pontos, né, como aqui está a casa, né, de reunião de pesquisadores, e algumas lacunas, alguns pontos que seriam interessantes, né, para pesquisas, né, e da rede futura. Então, aqui bem rápido, para quem não conhece, essa estrutura do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né, tem no âmbito federal a instância máxima, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o Ministério do Meio Ambiente e a ANA como órgão gestor e implementador da Política Nacional de Recursos Hídricos. Né, tem a Secretaria de Recursos Hídricos vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, que é a formuladora das políticas. No âmbito estadual, os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, os órgãos estaduais de recursos hídricos, em geral, a Secretaria de Recursos Hídricos. A maioria dos órgãos hoje já tem um órgão gestor, né, de implementação, por exemplo, de gestão de recursos hídricos. E na esfera, no âmbito da bacia hidrográfica, que é a esfera de atuação da política de recursos hídricos, comitê de bacia e agência de bacias, né, que o comitê seria o elemento, né, o parlamento com a composição, né, da sociedade civil, dos entes, né, regulados e do poder público. Então, onde a ANA, né, a Agência Nacional de Águas, se insere nessa política, né, compete, né, o artigo 21, ao planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações. Então, é uma atribuição, né, que está na Constituição, no artigo 21, e o decreto de criação da ANA, né, fala que planejar e promover essas ações. Perdão. Para promover ou minimizar os efeitos de secas e inundações no âmbito do Sistema Nacional, em articulação com o órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil nos estados e municípios, ou seja, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, do qual o Senad está vinculado. Então, a missão da ANA seria implementar essa Política Nacional de Recursos Hídricos e coordenar todo esse Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. E aí um ponto importante são os instrumentos, né? A lei é bem clara, né, na definição dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, que são os planos de bacia, né, ou seja, um plano no âmbito nacional. Então, foi feito em 2004 o Plano Nacional com recorte para todo o Brasil, as 12 regiões, né, hidrográficas brasileiras. Os planos de bacia, né, foi implementado o plano da bacia do Rio São Francisco, está sendo implementado o plano da bacia do Rio Piranha-Açu, e outros planos, né? E alguns estudos de conjuntura, né? Ou seja, seriam estudos, seria como fosse um balanço, né, anual da questão hídrica, da disponibilidade e demanda, e esse cotejo entre a disponibilidade e demanda, e alguns outros estudos como Atlas. Então, isso aqui é importante, que a gente vai ver dentro, né, o horizonte do plano, né, de recursos hídricos da bacia. A gente trabalha com um horizonte de 20 anos, né, de estimativa, né, da disponibilidade e estimativa dos usos, né, a demanda prevista. E a gente vem, né, desde os planos que foram feitos das bacias da margem direita do Amazonas, né, do Xingu, Araguaia, todas as bacias da margem direita do Amazonas, a gente já incorporou alguns cenários, né, de mudanças climáticas nesses planos, apesar, né, de se trabalhar no horizonte de 100 anos, a gente já incorporou aqueles primeiros 20 anos, né, a sinalização desses cenários de mudanças climáticas dentro dos planos de bacia. E
estamos fazendo isso agora no plano da bacia do Piranhaçu, que a gente vai ver um pouco mais detalhes. A outorga de uso dos recursos hídricos é um instrumento, né, como a partir da Constituição, a água passou a ser um bem público, né, ou seja, todo o usuário, né, tanto para captação, você vai captar ou lançar efluentes, né, na água, tem que pedir autorização ao poder público. Não existe a propriedade privada sobre a água. Então, é um bem público. E aí tem os dois domínios, né, que é o domínio da esfera da União, não são aqueles rios, né, que dividem um estado de outro ou passam em mais de um estado. Né, então, esses são rios e domínios da União. E os rios que nascem, né, e deságua dentro de um próprio estado são os rios de domínio estadual, ou seja, não existe a dominialidade municipal. E a água subterrânea também, por lei, é considerado água de domínio do Estado. Então, já se tem uma complexidade, porque, no fundo, é a mesma água que circula, né, por todos esses meios. Então, se você tira mais água subterrânea, você vai impactar na água superficial e assim por diante. Então, há que ter uma integração muito grande, né, entre os órgãos da União com os órgãos dos Estados. Então, a outorga é um instrumento desse disciplinamento do uso da água. Então, a gente tem, por exemplo, a gente, quando vai outorgar, né, a lei fala em até 35 anos, né, um uso, por exemplo, abastecimento humano, que é o máximo de outorga, você tem que ter essa visão futura, que você está garantindo aquele direito àquele usuário usar aquela água naquela determinada condição. Então, a gente tem que ver esse horizonte futuro. Então, daí essa incorporação, né, do que vai ocorrer desses cenários climáticos é de grande importância nessa modelagem dos planos e que vai servir, né, de sobremaneira para os instrumentos de outorga, para os instrumentos de cobrança. E aí a questão também da informação. Então, a Lei de Recursos Hídricos fala que toda a informação tem que estar disponível a toda a sociedade, isso desde 97, não decorrência dessa lei de acesso à informação. E é importante, por exemplo, a gente ter esses cenários, né, os dados, todos esses estudos, né, de setoriais, dessas redes de pesquisa, seria interessante o acesso a esses resultados, a esses bancos de dados, essas pesquisas, para ser incorporado de alguma forma, né, com o sistema de informação de recursos hídricos desenvolvido pela ANA. E um outro instrumento importante é o enquadramento dos corpos de água, que está mais relacionado à questão da qualidade de água. Então, não podemos falar dissociado a questão da quantidade e qualidade. Né? Aqui a professora Sandra falou aqui das diversas doenças, né, a questão que estão relacionadas às doenças de veiculação hídrica, né, ou seja, a qualidade da água. Então, à medida que você tem esse recurso cada vez mais escasso, a gente vai ver que há uma concentração, né, dos poluentes e isso tende a um reflexo imediato, né, na qualidade e nas doenças e assim por diante. Então, aqui, como é sabido já de todos, a gente vai passar bem rápido, né, o Brasil, né, é bem diverso. Então, ao mesmo tempo que temos seca no Nordeste, temos enchentes, né, na região Amazônia, tem enchentes na região Sul e assim por diante. Nós temos uma distribuição, né, desigual da água no território brasileiro, né, aqui. Essa é do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Então, a quinta precipitação, a evapotranspiração e aqui o escoamento. Então, percentualmente na bacia amazônica, né, 48% do que se precipita escoa, ao passo que no semiárido você tem isso da ordem de 7%, ou seja, do total precipitado, apenas 7%, em média, vai gerar escoamento nessa bacia. Daí uma das dificuldades, né, e daí porque temos que ter, né, e isso ainda cai, em geral, em 3, 4 meses. Então, daí a necessidade de se armazenar essa água para os períodos, né, os meses, onde não há essa disponibilidade. Além da alta taxa, né, aqui de evaporação, né, um percentual muito grande que se perde, né, por evaporação. Então, aqui há diversas ações, né, que a ANA vem executando ao longo, né, desses últimos anos, desde a sua criação, né, em 2000.
né, passou por diversos períodos a questão do racionamento, né, do apagão em 2001, diversas outorgas, né, planos de bacia, como a outorga aqui do Sistema Cantareira, né, em São Paulo, controle de cheias, né, o evento, né, de cheias em Alagoas, em Pernambuco, como o Rafael citou, né, o Plano Nacional agora de Riscos e Desastres, né, que a ANA vem cooperando, né, com o Ministério da Integração. A partir de 2010, a instalação de sala de situação, nessas salas, né, dos estados, a ANA, a sua sala de situação, e a sala de situação nos estados, para que você tenha, né, essas salas de alerta, né, os sistemas de alerta, de prevenção e de atuação. Aqui passamos também em 2003 por um período de seca, né, 2002, 2003, e agora estamos no segundo ano de um novo período de seca. O Plano Nacional de Gestão de Risco e Desastre, né, que a ANA participa, o Rafael já falou. Vou pular aqui. Dentro dessa parte aqui, né, que o Rafael falou, a ANA, né, é parceira, principalmente na questão do mapeamento e do monitoramento e alerta, né. A ANA vem desenvolvendo um Atlas, denominado Atlas de Vulnerabilidade. Então, nós temos a base, né, de 1 para milionésimo de todos os rios, né, do país. Então, foi feita uma classificação, né, em alta, média e, baixa vulnerabilidade para cada um desses trechos, né, em função de todos os eventos, né, da frequência e dos danos, né, toda aquela base de dados, né, da Defesa Civil, do Senad, e o impacto disso, da frequência com que isso ocorreu. Então, esse cruzamento, né, nos permitiu, né, fazer isso para todo o país, tem estado por estado, né, desse mapa de vulnerabilidade à inundação, ou seja, isso seriam inundações, né, graduais nos rios, né. E com isso a gente está desenvolvendo, então, para cada um desses pontos, né, onde há uma alta ou média vulnerabilidade, sistemas de alerta para essas bacias, para essas regiões de cada estado, né. Então, para isso, precisa de equipamentos, né, ou seja, a ANA está instalando, né, redes telemétricas, né, em tempo real, para ter essas informações, e a parte de desenvolvimento do software de sistema de alerta para conseguir alertar essas, né, com a antecedência necessária para essas inundações. Então, isso vem sendo feito para todo o país, né, estado por estado. Então, aqui essas ações, né, a seleção de áreas críticas, né, de vulnerabilidade, a rede de monitoramento, né, das salas de situação, a definição das áreas inundáveis, né, a infraestrutura existente, né, os mapas de zoneamento para diversos períodos de retorno, né, de 2 anos, 5 anos, 10, 20 anos, 50 anos, ou seja, aquele zoneamento com a questão da inundação, e o desenvolvimento do sistema de alerta, né, de previsão. Então, essa participação, né, do Senad, da CPRM e do CEMADEM nesse trabalho também. Aí tem todas ações, né, ações de intervenção, ações estruturais e ações estruturais, né, essa rede de alerta, sistema de prevenção de inundação, e os níveis de alerta e a previsão de curto prazo. Já? Aqui análise, então, de todas essas ações, né, no foco às intervenções estruturais. Né, um exemplo aqui do mapeamento para o período de retorno, né, de 50 anos. Então, isso está sendo feito, né, em parceria todos esse trabalho. Então, aqui outra bacia. Então, isso é feito através de modelos conceituais, modelos físicos, né? Então, a gente desenvolveu já para a bacia, né, do alerta do Doce, né, sempre em cooperação com os órgãos estaduais, né, com as entidades, universidades. Então, temos diversos sistemas de alerta, né, na bacia do Doce, tem um sistema de alerta do Itajaí e outras bacias, e o sistema de alerta do Rio Paraíba do Sul está sendo desenvolvido também. E tudo isso, né, incorporação disso no sistema no portal do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, né. Então, a gente espera, né, quase todos os estados, né, a metade dos estados hoje já possuem sala de situação.
Então, a gente planeja até 2015, né, todos os estados possuírem, ter inaugurado em funcionamento as suas salas de situação. Então, aqui a sala de situação da ANA, onde você tem boletins diários de informação de alerta, de cheias, né, e tem alguns boletins semanais e boletins mensais. Então, dependendo da escala, né, de cheias, né, você tem até escala horária, quando necessário, né, na cheia. Então, todas essas informações estão na página da ANA, né, na sala de situação. Nesse íconezinho aqui, ó, sala de situação, você tem acesso a todas essas informações em tempo real. Então, a estrutura da sala de situação, que envolve também capacitação aos órgãos gestores dos estados, né? Fazemos o acompanhamento da definição de todas as regras de operação dos reservatórios, principalmente do reservatório do Sistema Interligado Nacional, né, para geração de energia. Então, a questão do volume de alerta de cheias, né, todo o plano de operação desses reservatórios, né, o acompanhamento e se está sendo executado nessas regras de operação segundo, né, o que foi determinado pela ANA, né, em conjunto com a ONS, o Operador Nacional do Sistema Interligado Nacional, e a ANEEL. Né. E o acompanhamento dessa operação, como eu falei, do Sistema do Interligado Nacional e de todos os outros reservatórios. Então, isso tem boletins diários e boletins mensais, né, de todo esse trabalho. A questão setorial dos diversos usuários, né, a questão principalmente de seca e cheia, a mediação desses conflitos. A participação, né, da ANA nessa força nacional, né, dessa tarefa, como o Rafael citou, principalmente no que toca à questão da inundação e das secas, né? E eu mesmo já, né, Rafael, já passei 2 meses o ano passado e esse ano 2 meses trabalhando lá no Senado direto naquela sala de situação, né, praticamente lá até tarde da noite, vendo seca e cheia o que estava acontecendo no país todo, né? É um trabalho bem interessante essa integração, né, dos diversos órgãos funcionando no dia a dia. Então, aqui alguns dos sistemas de alertas, né, que estão desenvolvidos para o país, alguns daqueles que a gente falou. Né, isso aqui vocês podem acessar da página da ANA, né, acessa cada um. Ou seja, a alerta das cheias, quando você entra naquele período daquela bacia, então o boletim passa a ser praticamente diário. Você tem informação do nível, cota, de vazão de cada um desses pontos. Então, aqui para Manaus, para Manaus, aqui a gente desenvolveu um sistema, né, aqui para previsão de cheias, né, em Manaus, a cota em Manaus, aqui os diversos anos, as diversas cheias, né, e aqui as diversas secas. Né. A gente desenvolveu um sistema bem simples nesse caso, porque aqui é uma bacia bem grande, fácil de previsão, né, onde a gente foi utilizado um modelo de redes neurais artificiais com 3 camadas, né, então utilizando os dados 2003-77 para calibração, e os dados, né, de 78 a 2003 para validação, e a gente consegue, com bastante, né, vários meses, né, de antecedência, prever a cota, né, do nível da cota em Manaus. Então, é interessante. Por exemplo, a professora aqui, a Sandra, mostrou anteriormente, né, que ela disse que essa correlação do nível da doença, né, foi uma correlação muito boa com a cota do posto de Manaus. É isso que eu tentei conversar com ela. Ou seja, a gente pode antecipar, inclusive, pelo esse valor da previsão, alguns meses de antecedência, quanto é que seria isso em termos de doença, né? Ou seja, já antecipar essa coisa, né? Para outro exemplo, o estado do Acre, a gente fez também, né, um exemplo que a professora Sandra mostrou também, não foi nada combinado, né? A gente trabalhou, inclusive posso até ter influenciado nos resultados dos dados dela, porque nos 2 últimos anos, né, a gente trabalhou lá no Senad, foi um sistema que a gente desenvolveu, né, para Cruzeiro do Sul, para a maioria das principais cidades, a previsão de cota, né, que é a cota de alerta e a cota de inundação desses municípios. Então, 24 horas, a gente faz essa previsão, né, utilizando também alguns modelos da área de redes, né, de redes neurais, com algoritmos genéticos para otimização dos parâmetros e assim por diante.
E para Rio Branco, né, a gente conseguiu até 5 dias antes, né, essa previsão. Né? Então, a gente trabalhou, tanto é que vocês não devem ter ouvido falar que esses últimos 2 anos, nada, né, não teve nenhuma morte, praticamente nenhum incidente, né, no Acre, que praticamente quase todo ano está virando rotina essa cheia. Não é mais um desastre natural, é quase um desastre natural, repetidamente, né, no Acre, a gente está tendo esses eventos. Então, a gente vem tentando desenvolver, isso já passou a ser usado, incorporado, né, na sala lá dos estados. Esse é o controle de cheias que a gente faz para todos os reservatórios do país, né, no Sistema Interligado Nacional. Então, antes do período da cheia, você tem que manter um volume de espera. Aqui para Sobradinho, né, o volume de espera, ou seja, quando o reservatório não estiver no nível, ele tem que rebaixar para que ele absorva aquela cheia e não cause danos. Né, aqui também a questão da compatibilidade dos diversos usos, né, aquaviário com geração de energia e navegação, então é um outro problema que a gente tem que compatibilizar. A operação das cheias é uma operação integrada, que às vezes extrapola até, né, a bacia, porque é o Sistema Interligado Nacional, e dentro de uma bacia você tem, né, como os reservatórios que não são de armazenamento, né, você não tem essa capacidade de amortecer, mas nos reservatórios, né, de acumulação, sim. Então, você pode distribuir, né, essas cheias nos diversos reservatórios. Então, tem tudo isso junto com o ONS, né, esse plano de operação das cheias. Então, aqui também uma questão que foi abordada aí, né, do Rafael, deixou até como coisa da questão da definição do que seria uma seca. Né? Também não foi combinado não, Rafael, isso. Aqui, por exemplo, você tem a disponibilidade, né, e você tem, em geral, uma demanda que ela não é constante ao longo do tempo. Né? Você tem, em geral, uma demanda. Então, essa disponibilidade, né, se a gente ver isso aqui, essa variável, como sendo a precipitação, então a gente está pensando numa seca meteorológica. Né? Ao invés de aqui nós temos a vazão de um rio, ou o volume armazenado nos reservatórios, ou o nível do lençol subterrâneo, então a gente está tratando, né, de uma seca hidrológica, ou seja, o nível dos rios. E se você tem essa variável, por exemplo, se for a umidade do solo, né, principalmente no período da agricultura, a gente já está relacionando isso a uma seca agrícola. Então, a percepção, realmente, como nosso amigo Saulo mostrou aqui, é difícil porque você tem esses diversos componentes, né, da percepção do que é uma seca. Né? Então, e você tem isso não constante ao longo do tempo. Então, as variáveis, né, que em geral definem uma seca é a duração, né, que é esse período aqui, e essa área que seria o déficit, né, em relação àquela disponibilidade necessária. Então, seria a severidade. E isso... Né, e você tem um outro componente que é a distribuição espacial da seca. Então, cada seca ela tem uma espacialização diferente. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, o percentual da área do estado e o déficit em termos de precipitação da seca. Então, por exemplo, essa seca de 19, ela praticamente 90% do estado, a precipitação ficou em torno de 40% da precipitação esperada. Ou seja, praticamente todo o estado sofreu, né, com essa seca numa intensidade bastante interessante. Então, não basta olhar somente também a duração, a severidade, mas também a questão espacial da seca. Daí a dificuldade de se abordar a questão da seca. Então, hoje, nós estamos no segundo ano, né, de um período de seca. Mas se vocês observarem aqui, por exemplo, no estado do Ceará, já tivemos períodos de, às vezes, de quase 8, 9 anos seguidos do valor abaixo da média precipitada. Né? Aqui no período de 79 até 83, ó, foram 5 anos ou mais de seca. Então, né, a gente fez um trabalho com praticamente vários dados do semiárido inteiro. A gente chegou à conclusão que, em termos hidrológicos, de vazão, a duração média dos períodos de seca é 4 anos e meio. Né? E os períodos úmidos, 2 anos. Às vezes você tem 1, 2 anos para cima. Então, nós estamos apenas no segundo ano de seca. E o valor esperado, né, da duração da seca são 4 anos.
E isso é bastante grave, né? Aqui tem outros fatores que são a questão da previsão de seca, né? A relação, como foi comentado aqui, com o fenômeno do El Niño, né, da oscilação sul, e outros fenômenos também do Atlântico, né, como o dipolo, e outros fenômenos estão associados, né, que se consegue já os modelos hoje com uma certa relativa acuidade, né, fazer essa projeção, né, de como seria o próximo período chuvoso, né? Aqui a correlação que nós fizemos com a temperatura da superfície do mar, com, né, um lag aqui de 3 meses e aqui 2 meses com a precipitação no estado do Ceará, né, com o índice de precipitação. Então, há determinadas regiões, né, do Atlântico que influenciam, né, quando há um fenômeno aqui no... Então, hoje, a situação dos principais reservatórios, né, acima de 10 hectômetros cúbicos, ou seja, 10 milhões de metros cúbicos, são aqueles reservatórios que têm a capacidade de segurar períodos de cerca de 2, 3 anos, que são, finalmente, abastecem os municípios, né, as cidades importantes, né, do semiárido. Eles, né, estão, em 15 de agosto, né, com a capacidade média, né, do termo Nordeste aqui na faixa de 40%. Então, a tendência, então, aí é só esvaziar, ou seja, o período, que seria o período de afluência de chuva, já passou. Então, até dezembro, a tendência é só esses reservatórios, né, alguns estados um pouco menos, outros um pouco mais, mas a tendência é que até dezembro é só de decaimento desses reservatórios, o que é bastante preocupante. Então, caso, né, o ano que vem também não tiver um aporte muito grande a esses grandes reservatórios, né, a gente pode passar de uma transição do que estamos hoje numa seca, que seria uma seca mais rural, né, com esses abastecimentos, né, sendo a população difusa, né, dos povoados sendo abastecido por carro-pipa, para termos uma situação de uma seca já urbana, né, ou seja, as cidades, a gente vai ver que, né, a cidade do Rio Grande do Norte já ficou 10 dias sem abastecimento d'água, então a gente pode migrar, né, e com o agravante que hoje praticamente essas cidades são abastecidas através de adutoras desses sistemas de reservatórios. Então, o que deixa, né, por um lado, vulnerável, né, caso entre em colapso esses grandes sistemas, né, de reservatórios. Então, aqui uma abordagem de como a gente vem atacando esse problema, ou seja, como a gente não sabe, essa incerteza, não sei, tentar reduzir essa incerteza do que poderá vir de aporte, né, de escoamento. Então, através da previsão de utilização desses modelos e utilização de modelos chuva-vazão, né, a gente consegue, né, ou a partir de alguns anos típicos, né, ou seja, esse ano que vem vai ser um ano parecido com um ano, né, que foi mais ou menos seco, né, na sua série histórica, a gente pode, então, tentar prever, né, a partir desse histórico, e fazer a operação desses reservatórios, né, a previsão da afluência do que está sendo utilizado e o monitoramento através de índice dessa situação. E daí tomando as decisões e abordagem em cima disso. Então, a gente vai mostrar rapidamente. Esse aqui é um resultado do estudo, né, que foi feito na assistência técnica que a Ana fez com diversos pesquisadores, né, com o Banco Mundial, que nós elegemos 2 bacias no Nordeste do Brasil. É só mostrar esse exemplo. A bacia do Rio Jaguaribe, no Ceará, e a bacia do Piranhas-Açu, no Rio Grande do Norte. Aqui o resultado da previsão em termos de chuva, de evaporação e índice de seca, né, de alguns aqui no caso do modelo IMR, né, de climático. São essas 2 bacias, né, todos os sistemas de pequenos reservatórios, né, e os grandes sistemas de reservatórios, né, aqui o Oroz, né, o Castanhão, o Banabuiú, aqui o Armando Ribeiro Gonçalves e o Curema Mãe d'Água. Esses são os grandes sistemas de reservatórios, né, estratégicos para essas 2 bacias.
Então, aqui a questão clássica, né, dos modelos, né, do downscaling, depois a geração de séries de vazões afluentes, e depois a operação, as estimativas também em termos de demanda, os cenários de demandas, porque os cenários de demanda estão também, não adianta fazer os cenários de projeção climáticos, né, de previsão da vazão, e os cenários, porque há esquema de retroalimentação. Ou seja, se aumenta a evapotranspiração, vai ter alteração também dos padrões de demanda, né? Então, é muito difícil estabelecer, mas a gente tentou, né, fazer esses estudos. Então, foram usados modelos de vazão, vou mostrar apenas os resultados, e depois feito esse processo de alocação. Marcos, pedi para só mostrar essa figura, a gente encerra. Porque é importante, né? Ou seja, houve aqui para os diversos cenários, né, para os grandes sistemas de reservatório, né, um aumento da evapotranspiração em torno de 12% e uma redução, né, do escoamento, da vazão. E aqui em termos de vazão regularizada, ou seja, o Q90, que é a vazão regularizada com 90% de garantia, né, a redução, né, para cada um dos modelos aqui, de 60% a 70% da capacidade de regularização desses reservatórios. Ou seja, se a situação hoje é grave, a gente está vendo que nesse cenário futuro, né, os modelos apontam, né, para um cenário ainda pior. Então, todas aquelas ações chamadas de sem arrependimentos, do que pudermos fazer já hoje, a gente já deve, né, utilizar-se dessas iniciativas para... Então, só passar agora para a gente encerrar. Esses estudos estão aqui nesse trabalho, né? Então, alguns dos modelos. Aqui alguns índices de seca, a relação. Essa aqui é os grandes, para a bacia dos Pirineus da Sul. Esses estudos em vermelho são grandes adutoras que saem, inclusive, da bacia, que abastece praticamente metade do estado do Rio Grande do Norte e metade aqui do estado da Paraíba. Então, assim, se esses sistemas entram em colapso, né, ou seja, a vulnerabilidade desse sistema é bastante grande. Então, isso aqui, né, é o rio Piranhas da Sul, né, o que pode vir a ocorrer com o rio, né, ou seja, hoje um rio que passa 1.000 metros cúbicos por segundo tem esse fiozinho de água e aqui termina. Então, isso aqui não é um cenário de mudanças climáticas futuras. Isso aí é da semana passada, essas fotos, viu, gente? Isso aí não estou falando de 100 anos na frente, estou falando do ano passado, o colega lá que é de Caicó, né, conhece bem. É isso aí. Então, esse é o cenário, né? Aqui é o rio, praticamente. Aqui algumas de operação. E é só com mensagem, né? Aqui é um processo que fez de realocação, ou seja, a gente vai ter que fazer cada dia mais medidas de realocação, de alocação de água entre os diversos setores, de adaptação, de usar culturas menos resistentes, ou seja, tem culturas aí que é plantação de capim para gado, né? Ou seja, com aspersão, ou seja, esse tipo de cultura que demanda muita água, né, numa região, né, que a gente está vendo que praticamente. Então, esse processo, aqui era um outro exemplo para o estado do Rio Grande do Norte. E aqui, para encerrar, né, só como sugestão, seria interessante, né, essa incorporação desses cenários climáticos, como esses efeitos, como eu falei, de demanda, por exemplo, para os próximos, né, da rede de pesquisa, seria interessante essa disposição, né, desse cenário por recorte de bacias hidrográficas, né, esses cenários, para a gente acoplar isso com os modelos hidrológicos e fazer esses modelos de alocação, de realocação, inclusive com critérios econômicos. A gente não deu para mostrar que tem impactos econômicos, né, para cada um desses setores. Isso implica na questão tanto da outorga, cobrança, enquadramento, de critérios de vulnerabilidade e resiliência. Hoje, todas essas outorgas, né, a cobrança é feita simplesmente com critérios de confiabilidade, ou seja, uma vazão regularizada com tantos por cento de garantia, um Q90, por exemplo. Isso só diz que 90% da situação vai ter água, em 10% não. Mas não diz o que acontece naqueles 10% que não tem água. Ou seja, em geral, no semiárido, né, ou seja, essas falhas estão agrupadas. Então, você deixa essa situação muito mais vulnerável
né? E qual o impacto, né? Ou seja, a resiliência, ou seja, qual esse sistema, a capacidade desses grandes sistemas se recuperar depois de um evento, né, desses extremos. Então, isso seria interessante, né, para a rede de pesquisa analisar para os grandes sistemas, né, de abastecimento do país, essa capacidade, essa vulnerabilidade e essa resiliência desses grandes sistemas, né, no caso futuro, com esses cenários futuros de mudança climática, né? Então é isso, gente. Obrigado. Desculpa a pressa e... Vai.